Só o slide aqui. Não, sem problema. Bom dia a todos. Então, eu sou a professora Michele, professora de Sociologia. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre indústria cultural. Então, qual então aqui é o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula aqui é compreender o conceito de indústria cultural, segundo a visão dos filósofos Walter Benjamin e Adorno Horkheimer. Então, aqui, para refletir. Então, o que é indústria cultural? O que é cultura de massa? Será que vocês consomem cultura de massa? Então, aqui é o momento para vocês refletirem aqui se vocês consomem aí cultura de massa. Tá, vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais aqui do que é indústria cultural. Então, aqui, indústria cultural é a produção em massa de arte e de cultura, com o objetivo aqui da obtenção de lucro. Então, essa lógica comum nas fábricas, nas indústrias, que foi adaptado à produção artística. Então, na sociedade capitalista, os produtos culturais e bens artísticos, como filmes, composições musicais, obras de arte, séries, livros, então todos essa série aí de programações aí que vocês conhecem aí, Netflix, Spotify, Amazon, toda essa série de programações aí que está ligado então à produção em massa. Então nós vamos entender um pouquinho mais aqui dos aspectos da indústria cultural de acordo com Adorno e Horkheimer. Então a indústria cultural ela produz mercadorias culturais e artísticas para as massas, portanto, produz uma cultura de massa padronizada, então voltada ao consumo e ao lucro, que é pautada pela moda e pela mídia. Então, assim, para esses autores, a cultura de massa, como produto da indústria cultural, ela proporciona o entretenimento e divertimento, mas também gera conformismo e gera alienação. Então, vamos entender um pouquinho mais aqui da visão dos filósofos aqui. Então, essa padronização aqui acaba unificando. Então, a mesma programação aí que você está assistindo, milhões de pessoas também estão assistindo. Então, tudo isso daí acaba gerando, então, mercadoria, acaba gerando lucro para o sistema capitalista. Então, aqui, o grande público, então, aqui é estimulado a esperar lançamentos de músicas, como filmes, equipamentos de som, imagens, e se tornam bens rapidamente obsoletos. Então, diante de modelos que incorporam novidades e outros recursos tecnológicos. Então, aqui, por que então vocês acabam vendo aí filas aí quando é lançamento de algum filme, ou vocês ficam aí muito tempo esperando aí por uma música que vai lançar? Tudo isso aqui são aspectos da indústria cultural. Então, tudo isso acaba sendo algo momentâneo, que não fica, às vezes, por muito tempo. Então, a cada momento, essa indústria cultural ela está buscando novos entretenimentos aí. Um exemplo aqui que pode ser citado sobre a transmissão dos ideais aqui, dos interesses de determinados setores da sociedade, são os programas jornalísticos. Quando uma emissora aqui de TV ou rádio ou portal de internet apresenta uma notícia, nem sempre dá imparcialidade. Então aqui, o que nós vemos aqui? Que muitas vezes aqui, quando vocês estão assistindo aí
né? A TV nem sempre aí essa notícia acaba trazendo aí uma visão aí imparcial. Muitas vezes acaba trazendo uma visão de acordo com a indústria cultural, aquilo que eles querem vender, aquilo que interessa então à mercadoria, ao lucro. Então aqui, o que é indústria cultural para Walter Benjamin? Então, para Walter Benjamin, que é um filósofo e sociólogo alemão, nem tudo é negativo nessa abordagem capitalista. Então, da indústria cultural aqui, o autor ele defende que através da reprodução técnica ocorre uma democratização da arte. Então, dessa forma, o Benjamin ele pensa diferente de Adorno e Horkheim. Então, ele diz o seguinte, que toda essa indústria cultural aqui gera, então, mecanismos de alienação também, mas são capazes de proporcionar aí o acesso à cultura e à arte para mais pessoas. Então, aqui o Benjamin ele traz aí uma visão diferente dos demais filósofos. Ele diz assim que claro que gera sim alienação, mas que as pessoas, o grande público, as massas aqui acabam tendo a oportunidade aí de ter acesso aí à cultura, à arte, à música, ao cinema, a mais pessoas. Então aqui nós vamos para a atividade. Então como que você interpreta a indústria cultural? Então aqui você pode utilizar aí a sua criatividade, você pode fazer em forma de desenho, poesia ou texto. Então fique bem à vontade aí para fazer essa atividade. Então aqui nós vamos então aqui retomar aqui, tá? Então nós entendemos o que é indústria cultural, né, que é a produção em massa aí de arte, né, e de cultura. Então nós vimos aqui qual que é a visão de Adorno, qual que é a visão de Horkheim, né? Eles traz aí a visão que a cultura, a indústria cultural, a cultura de massa acaba gerando então alienação, né? Acaba padronizando aí então essa unificação aí de programações, de música, de teatro, enfim. E o Benjamin, ele tem então uma visão diferente do Adorno e do Horkheim. Ele diz assim que, apesar da indústria cultural gerar alienação, acaba então várias pessoas tendo acesso à indústria cultural, à arte, à música, cinema, há várias programações aí. Então nós vimos então como nós compreendemos então como que a indústria cultural ela está presente no nosso cotidiano aí através dos meios de comunicação de massa. Então muito bem, muito obrigada, né, pela sua participação na nossa aula. Obrigada.